Olá, você já quis falar com seus amigos e não ser compreendido, não ser escutado por outras pessoas, ter uma conversa privada num ambiente público? Bom, a galera ali na Segunda Guerra tinha exatamente essa ideia e construíram tecnologias para isso. Hoje, o tema e o tópico do vídeo vão ser sobre criptografia, mas depois da vinheta. Olá, meu nome é Caio Gomes, sou engenheiro de software, trabalho com tecnologia há bastante tempo e hoje nós vamos falar sobre a treta que teve ali na época da Segunda Guerra, como a galera conseguia se comunicar sem ser compreendido pelos adversários. Bom, ali na Segunda Guerra tinha muito problema relacionado à comunicação, porque você tinha que falar, por exemplo, capitão, eu estou indo para o Mar do Leste para poder bombardear aquele ponto tal, mas você não gostaria que seus aliados soubessem que você está fazendo isso, porque senão eles vão se preparar. E informação é uma coisa crucial na guerra. Por isso, o pessoal que estava trabalhando ali criou um conjunto de técnicas, ferramentas para poder se comunicar com criptografia. E aí o que acontece? O oposto também acontece. Os aliados tentam quebrar a criptografia do adversário para compreender o que eles estão falando e poder se preparar melhor para os possíveis ataques que vão vir a partir dali. A partir daí, o pessoal começa a aplicar continuamente criptografia. Mas o que é exatamente esse tipo de coisa? A gente sabe que é alguma forma de fazer que as mensagens não sejam compreendidas pelos outros, mas como é que a gente pode fazer isso de fato? O primeiro modelo de criptografia que a gente tem claro é o modelo da cifra de César, presente ali já nas épocas do imperador César, por isso tem esse nome. Esse modelo criptográfico ele funciona da seguinte forma: imagina que a gente recebeu um texto, beleza? Como é que a gente faz para encriptar esse texto? Todo o texto que a gente vai receber, a gente vai converter ele utilizando uma base, que é o que a gente vai chamar de chave criptográfica. Essa base ela vai ser um número ao qual a gente soma uma letra. Então, por exemplo, nessa frase que a gente tem aqui, a gente vai somando um número para cada uma dessas letras. Essa chave ela vai fazer que as palavras que estão aqui elas deixem de fazer sentido e a gente vai colocar outros caracteres no lugar delas. Vou colocar aqui na tela um exemplo simples do que a gente poderia transformar, e esse texto que a gente consegue ver aqui em cima, ele vira esse texto que está aqui embaixo. E a única forma de você fazer com que isso volte ao texto original é você simplesmente aplicar a mesma chave, só que ao contrário. Então, se a gente tem um A e a gente adiciona 4 nesse A, ele passa a ser um E. Se a gente tinha um E nesse novo texto, o jeito da gente compreender a letra anterior é a gente subtrair o 4 daquele E e ele volta a ser um A. O que acontece se a gente somar, por exemplo, 4 ao Y, a gente passa por um ciclo. Então, se a gente vai somando, vai ficar Y mais 1, Z, Z mais 1, A. Então, Y mais 2 seria A. Se a gente colocar 4 ali, então, Y passa a ser C. E a volta também é verdadeira. O que acontece é que você consegue criar uma frase que só quem vai entender é quem tiver a chave. O ponto é que você pode pensar, caramba, mas não é muito complicado eu voltar aqui, eu só preciso testar cada uma das chaves. E isso é verdade. Esse tipo de criptografia, ele se chama de criptografia de chave simétrica, porque a criptografia de chave simétrica é você aplicar uma chave criptográfica para um lado e para você recuperar o texto, você aplica a mesma chave ao contrário. Esse modelo ele funciona bastante e é um dos modelos mais antigos que a gente tem de criptografia e funciona até hoje. O problema com a cifra de César, por exemplo, é que você pode ir para um outro lado, que é tentar resolver ele por força bruta, ou seja, testar cada uma das chaves e encontrar a que faz com que uma palavra ela faça sentido. Existem algumas formas de você fazer isso, mas vamos partir de um princípio aqui que a gente sabe que todas as mensagens que elas são enviadas, elas começam com bom dia. Significa que a gente pode simplesmente testar as chaves criptográficas até que a gente encontre a frase bom dia e isso dá o retorno. É nesse tipo de problema que a gente se encontra lá na Segunda Guerra Mundial. Em meio a todas essas guerras, batalhas que a gente tem, pessoas se confrontando, navios se explodindo e todo esse tipo de coisa, você tem o exército alemão utilizando uma máquina chamada Enigma. Enigma é uma máquina que tem muitas complicações no funcionamento dela, mas não vamos entrar em detalhes neles aqui. O que importa saber é que o Enigma ele é uma ferramenta de criptografia de chave simétrica. Vamos voltar para a cifra de César para entender um pouquinho melhor como eles fizeram isso para poder ser mais complicado e fazer que os aliados tivessem mais problemas para lidar com isso. A forma que a gente pode tornar a cifra de César mais difícil é, por exemplo, pegando as casas decimais de π. Vamos começar ali, 31415, por exemplo, são casas decimais de π e a gente pode utilizar π, que é um número infinito, para a gente poder
criar uma sequência criptográfica. E aí a gente precisa de uma configuração de início, onde a gente diz qual a primeira casa decimal que a gente vai utilizar. Se a gente usar, por exemplo, a configuração 0, a gente vai partir que a primeira chave da primeira letra vai ser o 3, a segunda chave passa a ser o 1, a próxima chave passa a ser o 4, a próxima chave passa a ser o 1, a próxima chave passa a ser o 5. Isso é uma criptografia de chave simétrica, onde a chave muda com o tempo. É exatamente essa estratégia que foi utilizada para Enigma, utilizando algumas outras técnicas, porque a máquina Enigma ela tinha alguns rotores que eram configuráveis, então você conseguia fazer que essa chave mudasse de um jeito que era configurável também. Isso gerava milhões e milhões de possibilidades, o que tornava impossível para o pessoal testar isso durante a guerra. Mas uma coisa eles não esperavam: um inglês chamado Alan Turing. Alan Turing ele foi um matemático à época que criou o que a gente chama de máquina de Turing. Aguardem pelo vídeo explicando certinho como ela funciona. Mas em resumo, uma máquina de Turing é um computador igual ao computador moderno que a gente tem. Então, tudo que a gente consegue fazer hoje em dia, a máquina de Turing já conseguia fazer, e era um modelo matemático. O governo inglês ele contratou diversas pessoas inteligentes, como mestres de xadrez, matemáticos, físicos, filósofos, toda essa galera aí, para poder trabalhar na decodificação desses problemas. Tem um filme muito interessante sobre isso, ele chama O Jogo da Imitação. Esse filme ele é muito legal, ele conta a história de Turing, se vocês quiserem ver depois, mas o resumo é que nesse período, Turing construiu a primeira máquina de Turing eletromecânica, um computador chamado The Bomber. Vou deixar aqui algumas imagens do The Bomber funcionando, é extremamente interessante, e o que ele faz é exatamente o que a gente tinha discutido com a cifra de César. Esse computador The Bomber, ele vai testar cada uma das possibilidades até ele encontrar um resultado. O que eles tinham descoberto à época é que toda a mensagem do governo alemão começava com uma previsão do tempo. Então no comecinho do dia eles mandavam a previsão do tempo de onde estava acontecendo. Eles conseguiam adivinhar o que estava escrito ali, porque a previsão do tempo ela é a previsão do tempo para todo mundo. E aí o que eles faziam é que eles testavam todas as combinações possíveis com um algoritmo que eles chamam de algoritmo de força bruta, onde eles simplesmente vão testando cada uma das possibilidades. Quando eles encontram uma, eles validam, configuram uma máquina Enigma com a mesma configuração que eles encontraram e tentam ver se aquilo funcionou. Se não funcionou, vão atrás da próxima, até encontrar isso. Com essa técnica, eles conseguiram decodificar as comunicações alemãs e conseguiam compreender exatamente onde estava cada uma das tropas alemãs no meio do exército, no meio da guerra, enquanto os alemães não sabiam de nada. Esse tipo de história traz pra gente o poder que existe em um computador. O The Bomber ele foi algo revolucionário, foram construídos diversos deles, ficavam numa sala, era extremamente interessante como trabalhavam, apesar de que o pessoal falava que fazia muito barulho, era um cheiro péssimo e ninguém recomendava estar vivendo naquela situação, certo? E isso foi um dos primeiros computadores que a gente passou a ter de propósito geral, porque o The Bomber ele era programável e ele seguia a arquitetura de Alan Turing. Bom, tem muito mais coisas sobre computação. Uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a ver sobre criptografia também é que existe uma única regra fundamental: nunca invente seu modelo criptográfico. Um outro exemplo ali da época da guerra e todas essas tretas que estava tendo é que o Enigma ele era uma máquina para a galera que era tática, ou seja, os generais não usavam ele, quem usava era tipo os soldados, os capitães, todo esse pessoal. Mas o alto comando do exército alemão, eles se comunicavam utilizando uma outra máquina. Essa outra máquina, ela tinha um conjunto de problemas de design, e o que acontecia era que para ela ter milhões e bilhões e trilhões de possibilidades, porém, pelo erro de design, o pessoal conseguiu reduzir esse número de possibilidades para casa de centena de milhar. Centena de milhar, milhão, é um problema basicamente trivial para o pessoal conseguir resolver, porque computadores fazem isso muito rápido. Consequentemente, eles aplicaram técnicas parecidas com a que foi utilizada no Enigma e conseguiram decodificar também as comunicações do alto comando do exército alemão. E se você não quer que as pessoas decodifiquem todas as suas comunicações, suas senhas, todos os seus nudes, tudo isso, nunca tente inventar um algoritmo de criptografia. Utilize os melhores que são provados matematicamente que funcionam, porque esses aí não tem como você quebrar, porque a matemática é a matemática. Bom, se você tem interesse em saber mais sobre criptografia, deixe comentários se você gostaria de ver um vídeo sobre criptografia de chave pública, onde você pode deixar o pessoal saber sua chave.
porque saber a chave não significa que você consegue quebrar a mensagem. Muito obrigado, deixa um like no vídeo, comenta aqui, compartilha isso com pessoas que você acha que vão achar isso interessante e até a próxima. Tchau!